Pronto, já comecei a gravar. Então, boa tarde a todos. Só para avisar, tá, pessoal? As aulas de ontem, as duas aulas que já tivemos já estão online lá e eu também já coloquei lá no Google Sala de Aula, tá? A gente vai fazer o seguinte hoje, tá, pessoal? Ontem a gente fez uma demonstração de conexão via terminal, né? A gente fez lá, usou o SSH para fazer essa comunicação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre nosso próximo serviço, né? A gente vai falar sobre o DHCP. E aí a gente vai botar para funcionar esse DHCP e vamos aí mostrar ele funcionando, tá? Como é que ele atua e como ele funciona para a gente, tá? Vamos fazer aí uma distribuição de IP básica, usando o Linux, nosso Alma Linux como servidor de DHCP, tá? Antes de tudo, tá? A gente pode chegar aqui, né, e a gente falar um pouco sobre esse conceito sobre DHCP, tá? Então, para quem não conhece muito assim essa estrutura de DHCP, precisa entender. Hoje, né, simulando lá, a gente pegando o nosso Cisco Packet Trace, né, que a gente começou a trabalhar, a gente tinha que ir lá e setar cada IP em cada computador. Né? Chega lá e eu seto um IP em cada computador. Só que você imagina lá, aquela empresa lá tem 200 computadores, né? Aí você vai ter que ir lá e aí você vai ter que setar em 200 computadores, colocar IP, né, um de cada vez. E aí hoje você sabe que às vezes até 200 é pouco, né? Para grandes empresas hoje que tem computador, por exemplo, eu presto serviço para alguns frigoríficos, por exemplo, os caras têm hoje balança eletrônica, relógio de ponto, as câmeras, né, todos os computadores, as impressoras, todos esses aparelhos hoje detêm de IP, você colocar IP. Então, você tem que imaginar que tem o controle disso e tem que colocar um IP em cada um deles. Né? Então, isso fica aí um pouco mais, muito trabalhoso, né? O dia a dia a gente poder implementar. E aí entra o protocolo do DHCP, tá? Então, o protocolo do DHCP, ele vai justamente entrar para facilitar esse controle, tá? Facilitar esse controle, tá? De distribuição de IP, tá? Então, o protocolo do DHCP, aí, mais uma vez, não esqueça o curso da Cisco lá. Vocês vão ver lá o protocolo do DHCP, na teoria lá ele é um protocolo DP, né? Ele lá, o nosso servidor funciona na porta 67. Boa tarde, Caio. E os nossos clientes funcionam na porta 68, né? E aí a gente vai fazer a implementação desse serviço, né? Separar uma faixa, a gente já vem estudando isso dentro do Backtrace, um bloco, né? Um barra 24, a gente descobriu lá que tem 254 IP válidos, né? E eu vou pegar esse bloco e vou distribuir esse bloco, fazer com que o DHCP faça a distribuição desse bloco, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar, tá? Então o DHCP em si, tá, pessoal? Primeiro, ele, por teoria, tá? Ele facilita muito a nossa questão, como eu disse, de administração. Eu vou administrar a rede aí com muita facilidade. Então, em vez de eu ficar hoje fisicamente colocando IPs, ele vai se tornar um processo automatizado. Normalmente, vocês devem, antes de qualquer coisa de fazer um projeto do HCP, vocês devem separar as faixas, os apontamentos, o roteador se existe, os DNS, a gente até já conversou, mas a gente ainda vai estudar essa implementação, né? Então eu devo lá separar esses dados para fazer essas configurações, tá? Agora aí, como eu disse para vocês, imagina se isso fosse manual, eu teria que fazer para cada um. Se eu tivesse que colocar o IP, máscara, gateway, DNS primário, DNF secundário, cinco configurações, e eu tivesse 200 máquinas para fazer isso. Então, se eu pegar aqui do EV5, eu teria ali 1000, é, é, 1000 itens para digitar. Não dá hoje para a gente fazer essa situação. Então, o protocolo da HCP, tá? Então, vamos lá, só para até especificar esse termo, tá? Passei por uma situação, então vou deixar aqui o termo para vocês, né? O Dynamic, eu vou colocar aqui como vamos chamar o nosso quadro mágico, tá? Aqui. Então, DHCP, tá? Então, o DHCP que eu tenho aqui no meu DHCP, eu tenho simplesmente Dynamic, tá?
botar isso para cá, porque senão fica o pescoço torto. Dynamic Port Configuration Protocol, tá? DHCP, tá? Aqui, ó. DHCP, tá? Então, exatamente, né? Ele vai resolver a nossa dor de cabeça de automatizar os processos. Lembra, isso tem que ser desenhado antes. Ah, não vá lá, vou fazer. Não, façam todo projeto que vocês forem fazer de rede. Hoje, como nós chamamos arquitetos de rede, né? Faça o projetinho, desenhe ele bonitinho, para não sair nada errado. Porque uma vez que ele vai distribuir tudo, se você fez algo errado, ele vai distribuir também o errado. Então aí você vai ter depois que renovar esses IPs, entendeu? Então assim, por isso faça um projetinho bonitinho, teste numa máquina, opa, tudo tá legal, agora eu vou botar para produção, tá? Hoje, normalmente, tá, pessoal, os servidores da HCP, ou eles são implementados em roteadores, ou em nós, o Linux ou o Windows Server, para fazer essa implementação. Isso vai depender muito do projeto de cada DM em relação a isso, tá? O DHCP, como é que ele funciona, tá? O processo dele de funcionamento é simplesmente um cara chamado, uma nomenclatura chamada DORA, tá? Cara, o que cai em concurso de DORA é impressionante, tá? Então vamos lá. O DORA, tá? O que você vai pensar em relação ao DORA? Primeiro, esse D, tá? Esse vem da palavra discovery, tá? Que vem justamente de quê? Descoberta. Tá? Descoberta. Eu vou colocar cada um e aí a gente vai, tá? Nós temos o O, que é o offer, tá? Oferta. Nós temos o R, tá? Que é o request. Já a tela está do lado, eu tô request, tá? Que na verdade é, né, a solicitação. E o último que eu tenho é o A, tá? É a palavra mais difícil para digitar aqui, now let, tá? Que é justamente o reconhecimento barra confirmação. Vamos lá. Isto é o DORA, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Descoberta, tá? Eu tenho um servidor e eu tenho um cliente, tá? O cliente, vou fechar a mão, ser o cliente e o servidor em mão aberta. O cliente, tá? O que ele vai fazer? Ele não sabe que tem um servidor, né? Ele não sabe quem é o servidor, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai enviar um grito na rede. Olá, tem alguém aí? Tem algum servidor da HCP? Né? E aí a gente entra naquele conceito que a gente falou lá no nosso curso, na verdade, no início de rede, sobre o broadcast, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ele vai fazer justamente, faz esse grito, né, lá no broadcast para todo mundo. E aí, alguém, essa mensagem, ela vai varrer a rede toda. O servidor vai escutar o grito aqui, aí vai passar aqui para a questão de oferta, tá? Então, o que ele vai fazer? Como ele escutou o grito do cliente, né, ele vai analisar lá o banco de IP, que a gente vai configurar essa estrutura de IP, e ele vai dizer, olha, beleza, eu sou o servidor e eu tenho aqui um IP livre. O IP 100 está livre. Você aceita? Aí ele vai partir para o R, request. Ah, você aceita? Aí o cliente vai dizer, cara, ele recebe e responde formalmente. Sim, pô, eu aceito essa oferta. Né? Aí o que acontecer? Aí o que acontece? O servidor reserva o IP 100, tá? Para a máquina, e resposta também, tá? Ele vai lá, manda isso para o broadcast, tá? Para que os outros DHCP saibam que ele já ofereceu, ele já ofertou o IP 100 para o
meu cliente. Tá? O braço está doente, ficar os dois juntos. E aí o que acontece? Ele vai para a última etapa. Ele vai lá para o reconhecimento. Ó, reconhecimento, né? Que é justamente, né, a parte que o servidor DHCP ele finaliza a conversa IP perfeito. Tá? O IP é seu oficialmente, né? E ele vai ser seu pelas próximas horas, que a gente define também o tempo que a gente quer, né, essa estrutura. Tá? É que alguém chegou aqui. Tá? Então, o que acontece? Sempre vai acontecer isso. Né? Vai ter o descobrimento, vamos dizer, o discover, o cliente grita, olá, tem algum servidor da HCP, o servidor HCP responde no broadcast, olha, beleza, eu sou o servidor da HCP e eu tenho um IP livre, eu tenho aqui o IP livre 100, passa para requisição, formalmente ele manda essa requisição ao cliente, ele responde, ele vou reservar para você, né? E aí o broadcast ele grita que o 100 está para o cliente, e por último, a confirmação, né, que vai ser perfeito, esse IP é seu, durante tantas horas que foram definidas pelo administrador, e automaticamente esse cliente recebe esse IP, tá? E fica com ele. Claro que isso aí é muito rápido, tá? E quando diz esse tempo, tá, pessoal, é o que nós chamamos de concessão, tá? Então, o tempo que o cliente vai ficar, que a gente diz, é o tempo de concessão, que vai ser definido pela gente, esse tempo de concessão. O tempo que esse IP vai ser emprestado, tá? O servidor vai emprestar o IP para essa máquina, e aí o cliente lá ele vai usar esse IP durante esse tempo, né? Que é o chamado lease time. Nos sistemas lá você tem um contador referente a isso, tá? Vamos então falando com isso para vocês. O DORA, tá? Ele é hoje um processo vinculado ao DHCP, que tem como referência o Dynamic Host Configuration Protocol, que é o nosso nome do DHCP, que a gente já disse que ele funciona, né, na porta, o servidor funciona na porta 67 e o cliente funciona na porta 68, né, para a gente ter uma noção de portas, já que a gente está falando de peixe, e aí já no futuro, de repente, vocês partirem para o curso de Firewall, vocês terem ideia, sem querer eu bloqueei a 768. Normalmente aí o teu DHCP ele vai parar. Tá? Então, vocês já ficam com essa visão das portas. Tá? Então, como eu disse para vocês, isso é muito bacana, essa questão da oferta. Tá? Há muito tempo, tá? O servidor principal, tá? Que existia dentro da nossa linha do Red Hat, tá? E também já vai, alguns estão trocando, porque ele está saindo de linha, né? Era o DHCP Server. Era o pacote, tá? Que tinha na nossa distro Linux, tá? E aí ele era controlado por uma instituição lá, que era a ISC, tá? E a ISC ela começou a renovar isso, tá? Então esse pacote que é hoje o ISC, ele está saindo de linha e ele está se passando agora para o Kia. Boa tarde, Alexandre. Tá? Então o Kia tem agora o DHCP4, tá? Ele é hoje o servidor base, né, que está sendo remodelado. Né? Então, para quem vem, tá, de Debian, outros distros, daqui a pouco vai ter que se adaptar ao Kia, porque está se tornando o servidor DHCP base para os servidores Linux. Tá? Fazia tempo até que eu não implantava um servidor DHCP, e aí eu fui partir até para fazer uma implementação, arrumar uma aula em curso técnico, e aí o DHCP serve, e aí pô, depois não estava entrando o pacote, e aí eu sabe uma coisa, peraí, deixa eu ver aqui, eu sou muito viciado em documentação, fui atrás da documentação e aí acabei encontrando o DHCP. Normalmente, como isso a gente usa mais no roteador, e fazia tempo quando implantava no Linux. E aí eu fui lá ler a documentação, fiquei sabendo dessa situação e já vou deixar aqui gravado, né, para vocês terem que hoje esse pacote ele está sendo substituído pelo Kia DHCP, tá? Que é o pacote atual hoje das distros, principalmente Red Hat. Em nível de dificuldade, o DHCP server ele é bem mais fácil, né? Porque nível de configuração ele é bloco. Eles são os bloquinhos que você vai configurar, fecha o bloquinho, perfeito, etc.
O Kia, ele segue um modelo de JSON. Então, que é um lá, a gente vai eu tenho que respeitar toda a estrutura da linha, eu tenho que respeitar a simbologia, eu tenho que respeitar os parênteses, os pontos, porque se sair fora de posicionamento, dá erro. Né? Dá erro. Então, o JSON hoje onde é o arquivo de configuração do Kia. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito maior. Tá? E ele se tornou universal, né? O JSON se tornou universal por causa das APIs, várias configurações. Então, é a questão de se atualizar. Não tem jeito. Isso não é só para vocês, também como é para a gente que trabalha na área, que todo um pacote pode sair de linha e a gente tem que se atualizar. Uma linguagem sai de linha, a gente tem que se atualizar, e aí é consequência de mercado que a gente tem que partir. Tá? Então, como a gente conversou já, né? A gente falou já do DHCP, falamos sobre os processos, falamos sobre o bloco, falamos agora sobre a questão da troca do pacote, né? Disse, tá aí porque aí o Alexandre tem me confirmando também é da área, a gente tá bem chatinho, porque tudo tem que ser no seu devido lugarzinho. E aí isso perturba a vida, né? Tem pessoal do JSON aí, do Java, vai me xingar, mas pra gente que é da área de rede, tá, pessoal? É aprendizado. Né? É a mesma coisa que pegar um cara lá de software e dizer, cara, vem cá, senta aqui e implementa isso aqui. Até ele tem que aprender, a gente também tem essa dificuldade. Qualquer outro. São várias áreas, tá? Isso aí, tá, o Alexandre colocou aí com vocês no chat, realmente. Se vocês tiverem dificuldade, né? Cara, não eu sempre digo, às vezes o pessoal bota isso em pauta, tá? Isso é uma discussão que está sendo falada do mundo todo, tá? Não é só no Brasil, aí, na Europa. IA. Pessoal, vou usar IA, não sei o quê. Cara, presta atenção. Usem como conhecimento, tá? Peguem, verifiquem, rodem o script, pede para ver o que está errado, manda ela te explicar, né? Não façam história copia e cola. Porque vai que no momento você não tenha IA, né? Então, eu sempre brinco com meus alunos técnicos que eu sempre tenho visto fazer isso. Nas minhas provas, eu disse, cara, arranca a internet e tira a comunicação. Porque tu não sabe onde um dia tu vai trabalhar, né? Eu já peguei serviço aí dentro de uma área que não tinha comunicação nem telefônica. E eu tinha que ir para lá configurar servidor, né? E aí ou seja, tu tem que saber as configurações. Né? Tu tem que fazer toda a configuração do script, tem que ter em mente a anotação. Então, use a IA para fazer as correções e para vocês aprenderem. Não faça o copia e cola. Tá? Usem ele como um instrutor personalizado ali de vocês para isso. Tá? Porque senão vocês não estão sabendo o que vai estar acontecendo. E aí começa aquela grande discussão que algumas áreas estão passando. Né? A história do Viber Code está passando, né, do programador, que é uma remodelagem do mercado. Tá? Essa é uma remodelagem do mercado que não tem jeito. Não tem jeito, mas não adianta brigar, não adianta se discutir, se adaptar. Tá? Só aceitar aqui uma pessoa. Mandou aí o negócio do grupo aí. Aí. Ah, tá, entendi. Aí tava fazendo fizeste os scripts por JSON, né? Isso aí é software, implementação aí, cara, tem várias maneiras de implementação. Às vezes aí o pessoal pega SQL, código, tem gente fazendo software, né? Mas usem a favor de vocês para aprendizado, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, como eu disse para vocês, atualmente, como disse no Alma Linux, houve essa evolução, a gente deu adeus aí a esse pacote, tá? Só colocando aqui até o pacote que é o DHCPD, que é o nosso DHCP Server, tá? Então, o que hoje está acontecendo? Esse pacote DHCP Server, como eu disse para vocês oficialmente, ele foi descontinuado, removido, né, a partir do Alma Linux 10 e do Red Hat Enterprise,
né? E o novo padrão da indústria hoje oficial é o Kia DHCP. E o Kia 2026 ele é muito mais moderno, mais rápido em algumas situações. Tá falando das suas vantagens, tá? Só chegando o pessoal aqui. Pronto. E ele utiliza, como eu disse para vocês, o padrão JSON, né? Facilita. Muita gente acha que facilita, tá? Mas é uma questão de visão e tempo, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos partir para a implantação. A nossa meta é colocar ele no ar hoje. Eu vou aproveitar aqui. O que eu vou precisar fazer, tá? Como eu quero fazer um laboratório de teste, esse meu servidor, ele tem aqui as configurações dele, ele tem uma placa de rede, tá vendo? E aí eu vou precisar dessa placa para descer o pacote da internet e eu quero colocar uma segunda placa para que eu simule uma LAN. Depois eu pego o sistema operacional e conecte essa LAN e a gente possa fazer o teste desse DHCP para ver se está tudo funcional, tá? Então, o que eu fiz, tá? Eu vou estopar aqui o meu Alma Linux, tá? Aqui no meu Hyper-V, eu tenho aqui, ó, gerenciador de computador, tá? O que eu fiz aqui, tá? Eu cliquei e eu criei aqui, tem 3 tipos de computadores, tá? Tem 3 tipos de conexão, tá? Essas conexões aí, como é que a tua máquina virtual ela vai se comportar em relação à rede, como ela vai conectar em relação à rede, tá? E aí ele vai criar um switch, tá? Esse computador é um switch virtual. Tá? O primeiro switch virtual é o externo. O que significa isso? Tá? Significa que a tua máquina virtual, vamos pegar aqui o melhor software de desenho do planeta, né? Então imagina aqui a tua máquina virtual, tá? Vou botar aqui, vamos simular que aqui seja uma, deixa eu botar aqui, vários computadores, né? Uma LAN, vários computadores lá, tá? Esses computadores eles estão conectados a um switchzinho aqui, tá? Aqui, minha tela dá para cá, dá para cá. Então esse aqui é o switch que esses computadores estão conectados, trocando informação, tudo bem? Então aqui eu tenho a minha LAN, tá? Beleza. E aí eu vou pegar uma máquina dessa aqui, tá? Eu vou simular que eu tenho esta máquina aqui, que é justamente essa que eu peguei, tá? Essa aqui eu levei para ela para cá. E aí eu instalei o Hyper-V nela, tá? Ela tá com o Hyper-V Server, tá com o Hyper-V Server. E aí o que acontece? Dentro dessa máquina eu instalei igual uma Linux, tá? Então eu fui lá e implantei que nós chamamos de uma VMware, né? Uma VMware. Isso é só conceito, tá? Para a gente poder chegar onde a gente quer. Deixa eu diminuir aqui. Instalei uma VMware Virtual Machine, né? No meu Linux. Que é o que a gente está fazendo. Pegando o nosso Windows, né? O nosso Windows, aqui é o host, é o que oferece recursos, memória, processador, etc., para minha VM. Mas como essa VM ela vai participar do mundo, né? Aí a gente chega no computador. Como a gente vai configurar este computador, vai fazer o comportamento dessa máquina, né? Primeiro, externo. Tá, vamos lá. O computador externo ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar a placa do meu host, a minha placa de rede, tá? Essa placa de rede que ele tem um cabo que está ligando ao meu switch e está fazendo com que o meu host possa ser visto por essas outras máquinas, tá? Preste atenção. O host está sendo visto, não a máquina virtual, tá? Essa máquina ainda não está sendo vista. Eu ainda não decidi se ela vai ser externo, interno ou particular, tá? Quando eu defino que essa minha máquina virtual, tá? Essa máquina virtual, eu venho aqui, configurações, na minha placa de rede,
eu digo para ela que ela vai ser do tipo externo, tá? Não tem ainda nenhum externo. O que vai acontecer? Esse computador aqui, externo, é como se fosse, tá? Presta atenção, como se fosse, tá? Um cabo que está conectado direto ao meu switch. É como se fosse. Na verdade, ele vai para a placa do root e vai para lá, tá? Mas como se fosse uma conexão direta, tá? O que significa isso, tá? Significa que agora as minhas máquinas da LAN conseguem enxergar essa máquina como ela tivesse aqui, ó, junto. Tá? Eu vou até colocar ela aqui como se fosse uma outra cor. Tá? É como ela tivesse aqui, ó, junto delas, tá? Então ela se enxerga, as máquinas entendem, ó, chegou uma máquina nova, é o Linux aqui, é o Alma Linux, está aqui com a gente e tal. Mas só vai acontecer isso por causa do meu comutador, tá? O externo. Sim ou não? Entenderam esse conceito? Isso é importante vocês entenderem como as máquinas virtuais vão se comportar em relação à rede de vocês, tá? Vamos lá. O outro que eu tenho aqui é o interno, que é o interno. Tá? O interno, ele já vai ser diferente. Essa máquina aqui, deixa eu só tirar as máquinas. O que vai acontecer com a minha máquina virtual? Tá? Ela não vai ter mais essa conexão aqui, ó. A LAN daqui não vai conseguir ver ela. O que vai acontecer? Todas as máquinas que tiver comutador interno, é como se fosse que o host ele tivesse criado dentro do computador uma rede própria. Ele vai isolar. E essa máquina aqui, ó, ela vai ficar lá dentro. Ou seja, a minha LAN, ela não enxerga essa minha máquina virtual. Ela fica no bloco isolado. Todo mundo que tiver com a placa com computador interno fica nesse conjunto. Quem tiver com todas as máquinas que vocês instalarem e tiver com computador interno, elas vão se enxergar lá dentro do grupo, isoladas. Outra, tá? Elas não enxergam o host, tá? Elas só se enxergam ela mesma. Elas estão lá dentro. Elas não conseguem enxergar a máquina do IPv. Elas estão aqui dentro. É como se fosse aquela patota, o grupinho fechado ali. Sim ou não? Ótimo. E a terceira situação, que é o particular. O particular, o que vai acontecer? O particular é como se fosse uma conexão, vai criar uma conexão, vou colocar aqui uma outra, direto do host com a minha VM. É uma conexão particular entre eles dois. A VM não enxerga LAN, tá? Ela não enxerga LAN, mas ela só consegue falar eles dois um com o outro. Sim ou não? Segredo só entre eles. Aí é esquema. Deu para entender o que é o particular? Tá? Então, eu tenho externo, interno e particular. Eu posso criar esses três tipos de switch e colocar nas minhas máquinas, tá? O que eu fiz, tá? Só para deixar bem claro aqui. Eu criei um interno, tá? E chamei esse meu interno de simulação de LAN. Para mim criar as redes, fazer testes, eu uso muito isso para fazer teste de cibersegurança, pentest, infecção, porque aí lá dentro, o que acontecer lá dentro não passa nem para o meu host, nem para minha LAN, tá? Então, um grupo fechado. Então, eu criei aqui a simulação de LAN interno e dei OK, tá? E aí, ele me criou este carinha aqui, ó, simulação de LAN, tá?
Por padrão, tá? Por padrão, o Hyper-V ele cria esse aqui, ó, Default Switch, que é o que ele faz um NAT. Ele conecta na tua placa de rede, pega a internet e joga para dentro das tuas placas, para tuas máquinas virtuais numa outra faixa, tá? E esse aqui é porque eu implantei o Subsystem aqui, que é um serviço do Windows, que é para mim rodar Linux nativo na minha máquina. Então, se eu precisar rodar aqui, ó, eu não preciso usar máquina virtual, tá? Ele roda nativo na mesma camada. Essa é uma tecnologia do Windows 11, tá? E a gente implanta o Linux como se fosse aqui um aplicativo do Windows. É um sistema que fica. Ó, posso rodar aqui o meu Linux com todo o poder que eu tiver de processamento, etc. É um serviço chamado Subsystem, tá? E aí, para essa minha máquina aqui, esse aplicativo que virou meu Linux funcionar aqui, ele cria essa placa aqui para fechar a comunicação. Mas o que interessa para a gente aqui é esses dois aqui, ó. O interno, que eu criei, e o default, que é padrão. O default tem internet, porque o meu computador está com internet, então logo ele vai jogar internet para dentro desse default. E a simulação de LAN, que é interno, ela isola. Tá? Então, por que eu vou fazer isso? Porque eu vou simular uma criação de uma rede de uma empresa. Tá? Então, aqui no meu Alma Linux, eu vou em configurações. Eu já tenho uma placa de rede funcional, tá? Que tá aqui ela com default, tá vendo? Que ela tá levando internet para essa máquina virtual. Eu vou aqui no adicionar hardware e eu vou colocar mais uma placa de rede. Tá? Você vai perceber ali que tem duas placas de rede ali, tá? Tem a placa de rede, tá? Você tá vendo a placa de rede, né? O adaptador de placa de rede e o herdado, tá? Tem diferença entre eles, tá? Principalmente, tá? Porque antigamente, o que acontecia? Não tinha ali, nós chamávamos também de legacy, tá? O herdado. A questão da compatibilidade, tá? De alguns sistemas operacionais, baseados em algum chip chamado, que era o Intel 21140. Muitas das placas antigas usavam ele, tá? E aí o que acontece? Alguns limites não eram incompatíveis com a placa de rede, tá? E aí eu tinha que usar o herdado, que era o Legacy. Qual era aí o problema de usar o Legacy? Ele é mais lento, tá? Só que a Microsoft foi melhorando essa compatibilidade entre os serviços e hoje, né, a maioria dos sistemas já são compatíveis com o de rede. Caso vocês, de repente, vai fazer alguma implantação, colocou o adaptador de rede e o teu, mesmo com o drive, você não consegue reconhecer, faça o teste do herdado. Pode ser que o teu sistema que tu esteja instalando, ele só funciona com as placas de redes legacy. E aí eu tenho que usar o herdado para funcionar. Não é legal para produção, né? Então, neste caso, o Alma Linux, que ele é Red Hat, o Red Hat já tem uma compatibilidade gigantesca com o Hyper-V. Eu vou adicionar mais uma placa de rede. E aqui eu vou colocar a minha simulação de LAN, tá? Que é uma placa isolada. Ou seja, se eu quiser até de testar algumas coisas de cyber, infecção, alguma coisa, eu não vou ter problema ali internamente, tá? Então, beleza, coloquei as duas placas de rede, a gente vai aproveitar, vai ver essas configurações de placa de rede, instalar, né, colocar o IP nessa placa de rede, etc. Que a gente só tinha visto o IPA lá. Vou dar um OK. E eu vou ligar este meu Alma Linux que está aqui. Tá? Deixa eu conectar aqui. Vai levantar o serviço. Pronto, levantou o serviço. Tanto que a placa de rede que tem internet, ó, ele já pegou lá em cima, já até me deu um IP ali, tá vendo? Como na aula passada nós instalamos o serviço do SSH, vou aproveitar aqui, ó, e aí eu vou trazer para mim terminal aqui, deixa eu tirar aqui, né? SSH, meu usuário sem poderes administrativos, arroba
172.29.16.129, que é o IP aqui, ó, lá do meu Linux aqui, ó. Olha aqui, eu deixei bem aqui para vocês poderem ver, ó. Tá bem aqui ele, ó. Vou dar um Enter e vou entrar com a senha do meu usuário. Pronto, já estou no meu Linux via SSH. Vou fechar essa janela, não preciso estar nela mais, vou ficar no meu SSH aqui. Tá? Vamos lá, vamos fazer agora, verificar as placas de rede. Tá? Eu vou dar um comando aqui, PA, tá? E ele vai me mostrar aqui que ele tem a nossa placa loopback. A nossa placa é TH0, que é a nossa placa que está levantada, e ela está pegando um IP. Tá vendo? Que é 172.29.16, que foi o IP que eu coloquei, que está trazendo para fora, né? Que eu estou usando para fazer a conexão via SSH nela. Essa aqui que está trazendo internet para o meu Linux, etc. E aqui tem a ETH1, olha, que ela está levantada, mas não tem nenhuma configuração nela. A gente vai simular uma estrutura de rede, né, no nosso projeto, né, vamos lá, que seja uma LAN. Eu quero configurar um DHCP, onde nesse DHCP eu vou configurar a 192.168.00/24, onde o meu servidor DHCP, a minha máquina DHCP, o meu server, que é esse servidor, ele vai ser 192.168.0.1. Ah, eu estou já alinhando aqui a minha rede que eu vou usar, e eu vou usar a distribuição de IP. Tá? Depois a gente coloca mais opções. Vamos fazer distribuição de IP para poder fazer funcionar. Então eu sei que esse meu Linux aqui, ele vai ser 192.168.0.1. Preciso setar isso nele antes de começar a fazer as configurações. Tá? E aí a gente tem quem? Tá? O NMTUI. Olha que facilidade. Né? Esse lá nas nossas outras distros não tem essa facilidade aqui. Ó. Tá? Então eu vou chegar aqui, ó. Eu vou editar. Né? Aqui, ó, ele está aparecendo aqui a nossa placa loopback, né? Minha placa lá é Ethernet funcional. Tá? Aqui, vou ativar, ó. Ele está mostrando as minhas duas placas. Não está nem aparecendo a nossa placa que a gente está querendo aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui até por quê. Tá? Tá up, já devia ter reconhecido. É zero. Estranho. Aqui. Não, ele não reconheceu. Aí vamos ver aqui, vamos ver como vai ser a compatibilidade também. Vou dar aqui um reboot para ver se de repente vai me derrubar. SystemCTL. Opa. Binário 2030. Estava com o meu usuário sem poderes administrativos também, né? Limpar a tela. Aqui só para confirmar. Não reconheceu. Beleza, tudo bem. Vou sair. Deixa eu dar aqui um reboot para ver se ele reconhece. Quando ele estava fazendo reinicializando. Deixa eu ver se ele inicializou aqui. Então, vou dar aqui o root. Tá, beleza, tá lá a placa para a gente poder enxergar ela, né? Vamos ver se ele reconheceu, senão a gente vai configurar manualmente. Pegou aí. Beleza, tudo bem. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá? Então, chegou alguém aqui. Uma outra coisa que a gente tem interessante aqui, tá, pessoal, é que eu posso também fazer a conexão nela pela minha placa aqui, ó, pelo meu IP, tá? Então, olha só, tentei pelo NMTUI e não está reconhecendo, depois a gente vê uma solução de problema sobre isso. Eu vou pegar aqui puxar aqui o meu navegador. Aqui. 172.
2916.129. Deixa eu ver se está ativado. Devia estar subir. Deixa eu ver se estou colocando certo. Deixa eu ver se estou subindo certo aqui, só um minuto. A gente vai colocar a placa para gerenciar também. Deixa eu colocar. Ah, não, também botei 172, 29, 129, cada TPS. Ah, tá. Também, né? 90, 90. A porta também ali. Lançar. Tá dando essa mensagem por causa do certificado digital, tá? Beleza, tá aqui, ó. Isso também, tá, pessoal? Ele vem com a implantação do Alma Linux, tá? Ó, muito interessante. Eu vou botar aqui, vou entrar com o usuário. Então você tem não só NMTUI, mas também você tem essa ambientação já pronta de implantação, tá? Então aqui vai me trazer aqui, olha, um relatório sobre a minha estrutura. Eu vou aproveitar aqui e ver na minha rede. Eu estou com o meu usuário limitado, eu vou clicar aqui e vou entrar com o meu usuário do root, né? Vai me entrar com aqui. Então tá aqui as minhas placas de rede, está dizendo que está inativo. Olha. Vou clicar, vou ativar ela, tá? E vou editar aqui a minha estrutura. Manual 192.168.01. Tá? Ele já calculou a máscara, tá vendo? Não vou configurar mais nada. Salvei. Outra maneira de facilidade de poder fazer o gerenciamento da tua máquina. Né? Vamos lá ver agora. Vou para cá. Deixa eu aproveitar aqui, apesar que eu gosto muito. Para mim, ela estava com up, né? Interessante que eu vi ela como up lá, mas eu não vi ela ele estava aparecendo ela como um up, mas não estava aparecendo para mim lá na estrutura. Interessante. Será que pode ser? Eu tô com outra ligada aqui. Deixa eu desligar essa aqui. Isso aqui vai estar dando bronca para mim. Desligar, não. Deixa eu só tirar a placa aqui. Outra coisa, se vocês quiserem desativar uma placa, tá? É só clicar aqui, ó. Essa aqui tá rodando uma tarefa para mim. Deixa eu ver se de repente toda a placa é errada, né? Tá aqui. Só confirmar agora. Interface. Aqui. IP. Tá, beleza. Agora aqui, visão. Tá ok. Vou dar uma olhada aqui. Vou aproveitar aqui, vou ver se ele pegou essas configurações. Se estou com algum problema na minha estrutura, né? Não sei. Pode sempre. Ver se ele vai subir direitinho. Na verdade, já era para ter reconhecido. E eu vou ver, eu aproveito do comando para fazer o gerenciamento. Caso não esteja aparecendo o gerenciamento, né? A gente coloca ele lá para funcionar dentro do o NM-Click que a gente viu na primeira aula lá, né? Uma vez eu tive uma de uma placa, rapaz, que era uma placa, ela não entrava. A gente teve que mexer na estrutura. Ó, a gente setou um IP ali, ó.
ela não tá subindo essa estrutura desse IP aqui, ó. Tô vendo bem aqui, ó. Acabamos de setar o IP e ela não tá subindo o IP. Está conflitando com essa outra aqui. Beleza, bora partir. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o nosso MClean, eu vou dar uma olhada aqui em relação ao nosso device que a gente quer mexer. É o ET1, tá? É o dispositivo que eu quero mexer. Eu vou botar aqui para gerenciar ele, deixa eu ver aqui, manage. ET1. Ele não está nem reconhecendo a placa 7. Esqueci de colocar o 7. Tá? Vamos reiniciar o serviço. Tá? Então, só restart network manager. Pronto. Tá vendo? Só para revisar. Ele não estava conseguindo gerenciar. Então, eu disse para ele o seguinte, olha, pega o dispositivo 1 e agora a gente vai conseguir gerenciar ele, tá? E aí, depois eu reiniciei o serviço com o comando system7l, que a gente falou restart, né? E o serviço que gerencia a rede é o Network Manager, tá? Start, tá? E esse cara que gerencia as placas de rede. Então, qualquer alteração que eu for fazer, eu reiniciei esse processo. E aí eu disse para ele gerenciar e apareceu ele lá para mim agora, tá vendo? E subiu o serviço. Vamos ver se ele apareceu também lá no Inventory. Ó, já apareceu aqui para vir pra gente, tá vendo? Cara, isso aí é problema que pode acontecer. Faz tempo que não acontece. No meio da aula da gravação aconteceu. Foi até bom porque a gente já viu uma solução. Tá? Não sei que tá bonito isso aí toda hora, mas normalmente isso aqui dificilmente acontece. Com placa nova ele já reconhece. Tá? Beleza, então estamos agora com as nossas duas placas. Vou aproveitar que vou testar. Chegou alguém aqui. Tá, o Bruno. Vou testar para ver se eu estou com internet. Faltou um 8 ali. Ok, estamos com internet funcional. Para a gente implementar o pacote. A gente já setou ali Deixa eu tirar isso daqui. Aqui na minhas janelas. Já setamos ali a estrutura, né? Do nosso IP local e agora a gente vai implementar o pacote para que a gente possa subir esse pacote. E aí, a partir desse pacote implementado, a gente vai configurar ele. Né? Então, eu vou dar como eu já estou com o root, vou dar um DNF. Então, deixa eu aproveitar aqui. Senão a tela fica pequena para vocês, né? Deixa eu voltar aqui para o meu. Sem a maldade, né? Aquela telinha ali. Vou voltar aqui com o SSH. Pronto. Já voltei para o SSH porque a tela fica maior e eu posso fechar essa aqui. Pronto. Já estou pelo SSH do meu servidor. Então, voltando aqui, o nosso estudo. Vou fazer a implementação. Ficou melhor a letrinha, né? Tá maior lá. Qualquer coisa, dá um zoom aqui, ó. Pronto. Essa é a vantagem de estar no terminal. E aí só dá o rolamento do mouse com o Ctrl e ele já aumenta aí. Não precisa nem mexer na fonte. Então a gente já sabe que o comando é DNF, né? Para fazer a implementação. Eu vou dar o DNF install, tá? Mas, professor, como é o nome do pacote? Beleza, não sei o nome do pacote. Então vou dar um search aqui, ó. Vou chamar o Kia, quero procurar. Aí, ó. Então, ele trouxe várias implementações, ele trouxe para mim o Key, que é o nosso servidor DHCP4, X60NS servidor, da empresa IEC, né? E aí eu tenho aqui a documentação, tá vendo? Eu tenho algumas bibliotecas, algumas assistentes de migração, né? E eu tenho aqui umas bibliotecas compartilhadas. O que eu quero? Eu quero o meu servidor. Tá? Então eu vou pegar, se vocês quiserem pegar depois a documentação, tá? Pode pegar, que aí depois a gente pode ver pelo main. Já mostro até daqui a pouco o main para vocês olharem as documentações. Então, o DNF install que eu não quero, vou dar um enter. Ele vai consultar os repositórios. Aí, pequenininho, né, cara? Aí ele vai instalar as dependências lá, ó,
banco, tá vendo? A conexão com o banco, as bibliotecas, etc. Vou dar sim. Pronto. Implementou, né? Aí eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso partir para o princípio de saber se esse serviço, tá? Qual é o estado desse serviço, tá? Para que a gente poder ter que configurar, porque por padrão, presta atenção, nós temos duas placas de rede. Então a gente vai ter que dizer qual é o DHCP, vai ter que mandar IP. A gente não quer mandar IP para a placa para internet. A gente quer mandar para nossa LAN. A gente está com duas. E automaticamente é TH1. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso dar um systemctl, já que eu estou com status. E o nome do serviço é aqui, traço, DHCP, tá? 4. Então ele está dizendo aqui, ó, o serviço está inativo, né? Death, morto ali, ó. Falando que está desabilitado o serviço, né? Beleza. Vou dar 2 pontos em que? Porque eu tenho que configurar ele, tá? Configurar esse serviço. Cara, eu vou dar uma dica para vocês, que principalmente por causa do JSON, tá? Esse JSON realmente vai matar a gente aí. O que vai acontecer, tá? Normalmente, tá? O JSON, vou mostrar para você. A gente tem que entrar no arquivo de configuração do Kia, tá? Ele tá no etc. Kia. E tem uma ls aqui, ó. Esse arquivo aqui que eu vou mexer. Tá? Então, eu vou pegar meu editor, que é o Nano, e vou entrar nele. Vocês vão ver que aí o bicho é gigantesco. A gente vai até tirar ele para servir com manual. Lembra que praticamente todo arquivo de configuração de serviço ele é manual e também é de configuração. Então, olha lá. Essas linhas aqui elas não são lidas. Se você perceber, ele vai explicando cada coisa. Olha. Aí ele explica aqui, ó. A configuração, aqui se inicia a configuração do DHCP4. Esse setor, né, ele vai ser lido, né, pelo servidor DHCP, né, e essas linhas aqui serão ignoradas, né, que tiveram e outros componentes. Aí ele começa aqui, ó. Cara, tu olha isso aqui, aí tu vê tudo cinza. Cara, pronto, ferrou. Né, agora eu não enxergo mais nada e onde é, onde não é, onde eu tenho que mexer, tá? O que eu vou dar uma dica, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode mexer no Nano para ele ficar mais acessível, mais bonitinho para a gente poder ver. Mas aí eu posso mexer nas configurações do Nano. Outra coisa do Nano que você vê aqui na lateral, tá vendo? Não tem as linhas aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso entrar nas configurações do Nano, ele fica no etc, Nano RC. Tá? Isso aqui é o arquivo de configuração do Nano, não tem nada a ver com o Kia, tá? É para facilitar a nossa vida. Tá? E aqui o que você vai fazer, tá? Você vai procurar e vai adicionar uma linha, tá? Eu vou colocar essa linha para vocês, porque é da documentação do Nano. Olha, aqui eu posso, mesma coisa, olha, cada linha aqui explica o que vai acontecer, tá vendo? Uma delas aqui, ó, alta datação, tá vendo? Setar auto backup, ó, usar negrito, reverse no vídeo, tá vendo? Então, cara, tá cheio de coisa aqui interessante. Uma coisa que eu uso muito mais, ó, setar case sensitive, ó, interpretação de comando colorido, vou setar esse aqui, ó, tirei o comentário. Eu vou tirar um aqui, cadê? Line number, que ele também traz pra gente a questão das linhas, tá? Vou salvar, vou dar um Ctrl primeiro, só vou ver como é que tá lá já. Tá? Se eu for entrar de novo aqui, ó, já tem uma diferença aqui, ó. Já aparecem os números ali para mim, tá vendo? Ó, já tem as linhas. Né? Mas eu quero que aí venha colorido, tá? Eu vou chegar aqui no fim do meu nano. Lá para a última linha, posso dar o page down aqui, ele funciona. Tá? E eu vou adicionar uma linha seguinte, eu vou incluir, tá? Eu vou incluir lá nas pastas de configuração de usuário, tá? Scary, tá? E nano. E eu vou pedir para ele ler, né, o arquivo de configuração, tá? Então, ponto nano RC. Vou fechar aqui, ó.
essa linha aqui que eu quero. Tá? Só aqui o RC, Sherry Nano, beleza? Asterisco, ponto, nano, RC. Tá? Vou salvar. E agora eu vou procurar meu Kia. Eu sei que o meu Kia, tá? Ele é um arquivo JSON, né? Então eu vou dizer para o meu Nano que eu quero abrir um arquivo JSON, tá? Então vou Nano menos y maiúsculo e aí eu vou chamar o Kia dhcp4.conf. Foi que eu errei aqui. Nano. Troquei algum comando Kia. Tá reconhecendo. Deixa eu ver se eu deixei alguma linha errada lá na. Deixa eu ver se eu deixei essa linha errada lá atrás. Include o SC Share Nano. Tá. Deixa eu ver aqui. Quero apagar uma linha toda, tá? Posso marcar Ctrl K. Sintaxe tá errado. Estranho. Ah, tá. Desculpa. Se eu acabei de falar que é JSON e eu tô dizendo para ele que é JSON, eu preciso dizer para ele que é JSON. Me perdoe, foi eu que errei aqui. Tá? Então eu tenho que dizer para ele que isso aqui é JSON. Porra, aí é foda. Tu quer que eu capaz daqui o link dizer sim, sim, pai. Tu quer que eu adivinhe? Agora, ó, tá vendo? Os, os, as chaves estão aparecendo coloridas pra gente, olha. Isso aqui facilita porque o JSON tem que abrir e fechar essas chaves, tá? Ó. Cara, eu dou duas situações para vocês, tá? A gente vai pegar o necessário para o nosso sistema, tá? O primeiro é eu monto um arquivo novo. Normalmente eu gosto muito de montar um arquivo novo, tá? Eu pego, crio esse arquivo novo, mais limpo, tá? E aí a partir dele, eu faço as minhas configurações. Tá? Essa é a opção de vocês, tá? Ah, ou eu vou procurando as linhas que eu quero alterar e altero. Isso aí vai depender muito de cada administrador, tá? De cada administrador, como vocês querem. Por exemplo, como eu disse para vocês, eu gosto muito de trabalhar com o padrão de construção zero, tá? Então, por exemplo, o que eu faço, tá? Eu vou sair, eu primeiro, para não fazer merda, mesmo que fique gravado isso aí no YouTube, eu vou tirar cópia desse cara aqui. Lembra da que fez a mesma coisa lá no. E eu vou chamar esse cara aqui de backup. Tá? Ele vai ser a cópia do meu original. Eu vou tirar o meu. Eu vou começar do zero ele. Tá? Tirei cópia mesmo, estou despreocupado. Apaguei o grandão. E eu vou criar um novo. Tá? Vou criar um novo. Dizendo que ele é JSON, né? Kia DHCP4. É isso aqui. Então, eu peguei esse aqui, tirei uma cópia dele, apaguei ele, o original, e vou recriar ele, né? Só que agora ele vem em branco. Ele vem em branco. Que aí todas aquelas linhas do manual lá, vou deixar lá para me ler e fazer etc como eu quero, tá? E aí eu vou recriar o arquivo, tá? Aí a gente vai discutindo cada linha, tá? Discutindo cada linha que eu acho que aí fica mais válido para a gente aprender cada estrutura, tá? Eita, abriu outro aqui que eu cliquei sem querer. Vamos lá. Só me confirmar até para não sair nada erradinho aqui. Separei um para aula que eu construí e aí eu vou usar ele até de modelo. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Tá? Começo para vocês. Vamos construir do zero. Tá? Então
vou começar com a minha chave, tá? E aí eu vou chamar, vou dar um enter, tá? THCP4. Fechei. Tá? Então, nesta etapa aí, eu vou dizer para ele a interface que ele vai distribuir o IP. Vou dar um 2 pontos, tá? Vou abrir uma chave para que parece Python, né? Parece na verdade Python, não, parece C. Aqui, ó, e eu vou dizer para ele abrir e fechei. Como é que é? Ah, tranquilo, tranquilo. Tá? É, abri e fechei. Lembrando, tá? Cuidado com o espaçamento das estruturas. E aqui eu fecho esse bloco, tá vendo? Esse bloco aqui é o bloco de configuração do DHCP. Dentro dele, eu vou ter que chamar um comando chamado interface, tá? Interfaces configurações. E dentro desse cara de interfaces configurações, tá? Ele vai ter que ele tem uma outra estrutura, tá? Lembrando que este cara aqui é desse cara aqui, tá? Porque esse cara aqui, depois ele vai ser o último, tá? Porque isso aqui são todas as configurações do DHCP. Tá? E aí eu preciso aqui colocar uma das minhas configurações. O que, é que eu quero colocar aqui dentro? Eu vou aqui, ó, vou dar um tab e vou dizer que essa interface, tá? Quem vai ser a placa de rede que vai sair os meus IPs. Então aqui vai ser a TH1. Então eu disse para ele, olha, presta atenção. Tá aqui, né? A placa que é responsável por esse DHCP é a ETH1. Tá? E aí, a partir daí, a gente vai começar a fazer cada bloco. Então, já dissemos qual é a placa que ele vai controlar. Tá? E aí, agora, o que, é que eu vou fazer? Vou dizer para ele, eu preciso dizer para ele o seguinte, a base, onde vai ficar a base de informação. Tá? Tudo que a gente tem que configurar tem que ficar guardado em algum lugar. Dá para ficar, desligar, não vai ficar na memória RAM, porque se ele desligar vai perder tudo. Ele precisa guardar em algum lugar. Então, eu vou o comando lise database. Tá? Cara, tem que tomar cuidado. Qualquer coisa errada aqui, o sistema não roda. Aí abre uma chave. Essa chave. Tá? Essa chave aqui, vou colocar já vírgula. Fechei. Eu preciso colocar algumas configurações dele. Então, primeiro vai ser o tipo. Tá? O tipo, ele vai guardar isso na memória do PC lá, que a gente chama de main file. Interface config. Não entendi. Repete aí, deixa eu só ver aqui. Tá. Interface config, tá? Ele é as configurações, né? As configurações da placa física, da placa por onde vai sair o IP. Lembra que a gente tem duas placas? Uma placa está vindo internet e a outra placa é da LAN. Então, essa que eu estou dizendo para ele que a placa que vai sair os IPs é a ETH1. Esse comando aqui ele só existe por causa desta rotina aqui, que é as configurações de interface. Dentro das configurações de interface, existe o comando interface, que é onde a gente seta quem é a placa. Cara, eu não sei se eu posso dizer que dá para automatizar. Eu acho que acaba mais vocês estão seguindo criar um scriptzinho para gerar isso. Eu acho que seria até mais automatizar ou pelo painel web, de repente dá para implementar um serviço web e levantar, ou de repente pegar aí a ideia do Alexandre, pede para a IA gerar para vocês. Diz, olha, eu vou usar o Kia e eu preciso espalhar, eu tenho uma placa, tem para esse bloco, vou usar o DNS, vou usar para vocês não ficarem, de repente. Mas muita coisa que eu quero que vocês entendam
mesmo que vocês peçam para gerar, é que entender o que cada linha faz, tá? Porque numa situação de problema, vocês sabem onde é que vocês vão fazer a resolução. Tudo bem? Mas dá sim, cara. Python dá para fazer muita coisa bacana. Eu tenho umas automatizações em Python aí, né, que você acaba agilizando. Ou de repente fazer pelo ambiente. Só que aí eu tenho que ver, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pelo ambiente, ó, já aparece aqui para mim ele aqui, ó, Kia, tá vendo? Tá desabilitado ele. Mas aí eu vou ter que, se eu habilitar, ele vai dar problema porque o meu arquivo tá com falha, né, ó. Mas por quê? Porque eu tenho que fazer as configurações dele. Então, assim, mesmo que eu chegue aqui, eu vou ter que fazer implementação, porque olha só, tem dois serviços com falhas aqui. Aí está desligado online, eu tive que mexer lá no serviço, tá? Tem, eu até passo depois para vocês, eu estou ministrando um, eu posso até convidar vocês depois lá para assistir. Eu tô criando um sala de aula com material, eu tenho trabalho com material oficial. É, né? Tá vendo? Aí eu levantei aqui, tá vendo? Mesmo que eu tenha levantado o serviço aqui, ó, ele não me traz aqui a possibilidade, ó, de eu fazer essa configuração de alvo, tá vendo? Existe um cara que eu vou lembrar, eu usava muito no Ubuntu e no Debian, mas faz tempo que eu não uso ele, cara. Eu não sei se o Alexandre me ajuda nessa questão, que a gente libera o ambiente web. Deixa eu ver aqui se eu lembro dele. Esse aí, ele, eu lembro que ele aparecia lá, eu conseguia configurar aparecia as configurações do Debian, do SSH, aí você configurava direitinho, né? E apareceu muitos, cara. Depois de aí de um tempo começou a aparecer muitos. Mas eu lembro que eu usava esse, mas depois eu não sei. Ah, WebMe, tá aqui, achei. Aqui, WebMe. Esse aqui é muito conhecido. Ele é para qualquer Linux, mas ele é diferente. Aqui, ó, WebMe. Aí você tem que implantar ele. De repente pode pegar uma aula aí e implementar ele aí no curso, quando eu for mostrar o web. Aí a gente coloca ele, né, para mostrar. É, cara, isso aqui é muito bom. Eu usei por muitos anos isso aqui. Eu não sei nem porque eu deixei de usar. Eu acho que eu acabei ficando viciado em script. E, na verdade, como o Alma Linux, o Red Hat, ele já vinha com o serviço embutido, eu acabei não voltando mais para ele. E o serviço da HCP é um serviço que eu uso pouco no Linux. Eu acabo usando mais nos roteadores, né? Então, pois ele aparece aqui, ó, mas aqui está aparecendo para a gente só inicializado. Eu não tenho essa parte da configuração. Então, lá no WebMin, eu sei que o WebMin aparecia no serviço DHCP Server, tá? Eu nunca testei, deixando bem claro aqui já, que eu nunca testei ele com o Kia, tá? Mas o antigo DHCP Server D, ele aparecia. Aí você conseguia configurar todo de lá, bonitinho. Tá? Não, não. Agora tem um outro Linux também, que é bem interessante, que ele tem Linux com web. Esse aí eu até esqueci o nome dele. Porque depois ele começou a cobrar e eu esqueci ele, o nome dele, deixei. Foi até um aluno meu que numa aula. Na verdade, o trabalho dele da dissertação era sobre esse Linux. Né?
Eu não liberei o curso de Linux para vocês? Até bom ter me lembrado, porque eu tinha realmente esquecido. Eu não sei se eu estou perguntando se eu não mandei para vocês o link lá no grupo. Porque muita turma, eu acabo até me digo lá, se eu joguei lá naquele grupo do WhatsApp. Depois me ligue se eu me mandei, senão eu coloco de novo lá. Tá? Repliquem lá depois ali. Deixa eu lembrar esse outro Linux aqui. Tá? Peraí, só um minuto, pessoal. Pronto, voltando aqui. Então, cara, fiquei agora encucado com esse Linux. Eu vou até perguntar para esse meu aluno, que foi o trabalho dele. Na verdade, eu não conhecia. Foi o trabalho de graduação dele. E ele me apresentou esse Linux. Se o senhor conhece Linux, e eu realmente não conhecia, ele já vem com ambiente web, já todo pronto, já vem todo indicado. Minutos. Cartão. Eu vou ter que, viu? Vou ter que ajeitar. Vendo só, você veio só para levar meu cartão. Mas bora lá. Então, voltando. Ah, já ia falar. Eu vi ali uma aparecendo para falar aqui já. Então, eu vou lembrar desse Linux, cara. Eu lembro que esse Linux só levou o cartão. Foi embora. É. Tá achando graça lá fora. Não, o cockpit, ele é mais novo. Deixa eu dar aula. Vamos lá. Voltando aqui. Então, o cockpit, ele é mais novo. Eu conheci ele, mas eu vou dar uma olhada. Eu prometo, eu vou dar uma olhada e colocar no grupo de vocês. Tá? Vamos voltar aqui, senão a gente não dá tempo aqui, que senão nossa configuração vai embora. E essa aula agora vai ficar com esse negócio parecido. Não tem que editar minha aula. Então, aqui, ó, eu tenho o main file, tá? Voltando aqui na questão do nosso script, o main file, e eu preciso dizer para ele, tá? É, onde ele vai salvar esse arquivo de configuração, tá? Então, eu preciso aqui dizer para ele, né, o name, tá? Onde ele vai salvar o arquivo de configuração. Eu vou colocar lá, normalmente a gente coloca botar aqui nas variáveis, tá? Na libreria, Kia, tá? E eu vou dizer para ele que Kia traço easy, vou dar o nome Kia traço easy.4.service. Olha só que ele salva aquela extensão de ponto e vírgula, né? Das vírgulas, desculpa.
arquivo dividido por vírgula, separados por vírgulas, né? Common, separate, né? E aí ele vai salvar todas as nossas configurações aqui, tá? Vou dar uma vírgulazinha aqui, até esqueci de dar uma vírgulazinha aqui, senão vai dar bronca. Tá? Vou dar aqui o intervalo de vida, tá? Da minha estrutura. Intervalo. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar. Esse é um script que eu tenho guardadinho também, tá? E tanto treinar ele, eu já tenho ele guardadinho. E aí eu vou dar isso aqui tá em segundos, tá? Então aqui 3.600 segundos, que equivale lá a minutagem. Onde é que tá faltando? Interface config. Opa, obrigado. Realmente, eu já ia dar uma caquinha aqui. Pronto. Obrigado. Tá? Então, o que eu fiz? Fechei mais um. Tá? Fechei mais um. E agora eu vou partir para as minhas configurações do meu da distribuição do meu IP, tá? Eu vou dizer para ele que ele tem tanto um tempo de vida, né? Que esse tempo ali ele vai durar a concessão por um certo tempo, né? E, e como ele vai se comportar em relação a isso, tá? Então, para isso, tá? Eu vou ter que definir um tempo para ele também, tá? Para que ele possa a concessão possa demorar esse tempo, essas minutagens, e aí depois, né? Ele libera esse P para um outro pedido, tá? Para um outro pedido, tá? Então, com isso aí, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou dizer para ele o seguinte: eu vou ter lá um tempo válido. Vou colocar essas aspas para não esquecer nessas aspas, né? Então, o tempo válido de vida, tá? O lifetime. E esse lifetime dele, eu vou definir lá, por exemplo, por 7.200 segundos, vírgula. E eu vou definir o tempo máximo, tá? O tempo máximo de concessão. Aqui é o Max, que mudou isso aqui, tá? Lá no outro, se eu não lembrado, era Max Lifetime. Agora é Max traço Valid Lifetime, tá? Vou até colocar logo os dois para não ter. Né? E aqui eu vou dizer, beleza, aqui eu vou decidir aqui os tempos padrões, tá? Para cada um, né? Então, o que acontece? O que a gente tem aqui, tá? A gente está definindo aqui, primeiro, né, uma hora ali para essa nossa vida, 3.600 segundos eu tenho ali uma hora. A vida que eu tenho ali, tá? Que tempo padrão de concessão que a gente definiu como 7.200, já que é o dobro de 3.600, a gente está definindo como 2 horas, tá? E se você pegar isso aqui, tá? Multiplicar em relação a horas, a gente já vai ter 6.400, que é referente a 24 horas, tá? Então, o tempo máximo ali que o cliente pode segurar esse P, eu estou deixando por 24 horas. Tá? Beleza, definimos os tempos, definimos lá toda a estrutura. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, tá? A gente vai dizer para ele a distribuição do IP. Né? A gente tem que dizer a nossa faixa de IP que vai ser distribuída, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado também nessa construção para que não saia nada errado. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou quebrar aqui mais um Enter, né? E aí eu vou aqui e eu vou chamar agora, que é a nossa parte principal, que vai ser a nossa subnet. Nesse caso, subnet 4, a gente está trabalhando com IPv4. Tá? E aí, dentro dessa estrutura, eu tenho algumas configurações a mais. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. E vou quebrar aqui, porque eu vou precisar disso aqui.
Dentro dele tem várias configurações que eu vou ter que colocar. Tá? A primeira aqui é o processo. Tá? Esse vai ser o nosso processo número 1. Então, eu vou dizer para ele, ó, beleza, o nosso ID, tá? Ele vai ser o ID número 1. Depois, eu vou dizer para ele, deixa eu então botar logo os dois aqui e os dois pontos, para mim não ter uma vírgula logo. Tá? Eu vou dizer para ele sobre a questão da rede. Tá? Qual é o meu bloco? Qual é a minha subnet? Então, aqui é a subnet e o bloco que vai ser 192.168.0.0, né, barra 24, que é o meu bloco que vai na minha estrutura. Com o meu bloco, tá? Com o meu bloco, né, eu preciso agora dizer para ele quem são os IPs do bloco que vai ser distribuído. Tá? Então eu vou que nós chamamos lá que é a piscina, que é o pool, tá? Que vai ser os IPs distribuídos. Como o pool ele tem várias subconfigurações, tá? Eu só separei uma configuração que é a distribuição de IP. Travou? Alô? Tá tudo bem? Pode ser na internet aí. Tá? Beleza, tranquilo. Então eu vou dizer para ele o seguinte: quais são as configurações da minha piscina? Tudo que tem subconfiguração, eu tenho que colocar, né, os cochetes. Então eu vou colocar aqui, beleza. Agora eu vou definir a piscina, tá? Na verdade é poucos piscinas. Então o que acontece? Eu preciso dizer que a minha piscina, né, que vai ser distribuída, a primeira é pouso as piscinas e a segunda é singular, ela vai ser o seguinte: vai ser da 192 a 168. Eu vou distribuir, tá? Do 100, tá? Até o 200. Tá? Então, volta. Só fiz aqui o negócio errado. Vem aqui. Então, dentro da minha pool, eu tenho que dizer as minhas configurações. E essa aqui é uma subrotina. E olha que eu não gosto disso. Desculpa, pessoal, mas por causa disso, desse detalhezinho que eu esqueço. Aí, pronto. Então, o que eu fiz aqui, tá? As configurações que vão ser distribuídas, que são os pools, vai ser dentro dele tem uma piscina, que é como se fosse a minha inundação de P, e que vai ser distribuída do 100 até o 200. Do 100 até o 200. Tá? Depois eu terminar isso aqui, aí eu mando esse script para vocês, tá? Para não ficar, se não ficarem aqui até o 200, né? Então, vamos só ver aqui se está tudo fechadinho. Tá? Então, eu tenho aqui que agora fechar as brincadeiras, né? Porque aqui em cima ó, tem um aberto, dois abertos. Eu preciso fechar esses dois aqui embaixo também, porque é as configurações de todos. Tá? Esse aqui está fechando aqui, né? Ó, esse cara está fechando aqui de cima da subnet, né? Dentro da subnet, eu tinha até errado aqui, ó, que aqui falta as configurações de subnet. Agora que eu estou vendo que eu tinha errado aqui, ó. Dentro da subnet, eu tenho essas configurações, deixa eu botar na mesma linha aqui. Na mesma direção, aqui. Subnet. Dentro da subnet, eu tenho as configurações do processo, a minha distribuição de rede, a minha pool. Dentro da minha pool, eu tenho outra configuração, que é a distribuição. Fechou. Fecha a subnet. Fecha a configuração subnet 4 com os cochetes. E esse cochete aqui é o que está fechando lá em cima, né? Esse cochete aqui é o que está fechando mais em cima. Então, eu não tenho agora que fechar os dois depois do cochete. Já está falando da linha 14, deixa eu ver aqui. 14. Subnet. Deixa eu ver do meu aqui também.
que foi? Corrigiu? Estranho. Eu não mexi nada ainda não. Se tu me falaste, eu fui ver agora. Foi um atraso, então, beleza. Só confirmando aqui. Então, aqui fechou. Fechou aqui. Fechou o colchete. Tem um colchete que está fechado. Tem que fechar lá em cima, tá ok? Né? E eu tenho que fechar mais dois aqui, que são os dois de cima. Essa aqui é a viagem que não pode se perder, cara. Se perder, o de cima, esse aqui tá aberto, esse aqui que estava aberto. E aí eu fechei eles aqui, tá? Esse script aqui eu mando aqui para vocês, tá? É, então, o que eu tenho que me preocupar, tá? É justamente para ver se está tudo ok. E aí a gente já vai fazer o teste de implementação, tá? Na nossa estrutura, tá? Eu vou fechar aqui, só confirmar se está tudo ok. Tenho um pavor de quando eu erro esse negócio daqui, porque eu esqueço alguma coisa, já era. Que vírgula. É por isso que eu fui para Python. Pra cá. Os caras deviam fazer. A gente devia desenvolver um em Python, cara, para acabar isso aí. Aí o cara fazia só as perguntas. Tá. Até deu uma ideia agora, me deu uma ideia para fazer isso. Fechou. Agora dá. Vamos salvar, né? E vamos dar uma olhada aí. Cara, deixa eu só ver aqui, se eu salvei. Ctrl sair, tá? Então, o que a gente vai dar uma olhada, né? A gente precisa verificar, como eu disse para vocês, a gente vai usar o ETH1, né, para fazer essa distribuição, né, dos IPs que vão sair para essa placa, né? E aí esta placa, como eu disse, a gente apontou lá na nossa configuração para ela sair, né? E a partir desta placa, né, como eu disse, a gente vai mandar esse IP para uma outra estrutura, né? Significa isso que agora ele vai ser o distribuidor desses IPs, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado, tá? Para não mandar para a placa errada, tá? Porque senão, se vocês de repente mandarem isso para uma placa errada, já aconteceu uma situação de você ir para uma lista negra, tá? Mandar os IPs, por exemplo, para a placa de internet. E aí isso é considerado que você está distribuindo lixo na estrutura, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado enorme nesse processo, tá? Tudo bem até aqui? Eu estou só pegando aqui o script, separando para mandar para vocês, porque aí qualquer coisa vocês também têm uma cópia do script, tá? Só colocar aqui, tirando ele aqui, e aí vocês ficam com uma cópia desse script. Deixa eu ver aqui, 9, 7, 2, 29. Eu pegando ele aqui, só menor. Aí, a partir desse script, a gente consegue adaptar, ainda falta colocar aí o DNS, falta, por exemplo, colocar o roteador, tá? A gente pode somar essas estruturas a mais, tá? Então, vamos lá. Eu já peguei aqui, estou salvando só no bloco de nota para mandar para vocês. Aí eu vou mandar lá no grupo, tá? Eu botei aqui e eu salvo uma cópia dele do Kia dhcp4.conf. Pronto.
Aí eu mando para vocês lá no grupo e a gente só vai adaptando aí. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar se subiu o serviço, né? Para ver se está tudo bem. E se tiver subir o serviço, a gente vai colocar um Windows, que eu instalei um Windows aí, para a gente ver se ele está recebendo, tá? Para ver se ele está ok, tá? Ainda tem mais uma sacada que você pode fazer, é testar se o teu script está ok, tá? Eu tenho um comando aqui, tá? Que a gente vai, que é o kia.dhcp4 -t. E aí você dá o seu arquivo que você acabou de configurar, tá? Ó, por exemplo, ele está dizendo para mim ali, ó, que tem um erro na linha do Max Lifetime, tá vendo? É, e aí eu tenho que justamente eu fechei Max Lifetime. Não tinha colocado, não? Max Valid Lifetime. Não sei se eu tinha colocado. Deixa eu não salvei. É porque não tem mais. Eu falei, eu acho que não coloquei. Beleza. Bora ver aqui. Só deu, mas não deu nenhum erro de sintaxe, tá vendo? A gente só estava dando uns avisos, mas não tem erro de sintaxe. Tem erro de sintaxe, só avisos aqui, ó, de memória, beleza, tá vendo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar ele, tá? A gente já viu que é só dar lá o systemctl. Lembrando que lá no systemctl, né, restart, eu vou mostrar o estado primeiro para mostrar que tá parado o serviço, né? A gente parou ele, né? E a gente, quando a gente estava fazendo, lembra? A gente mostrou lá que ele tá falhado. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um start nele. Ó, não deu nenhuma mensagem. Vou ver agora a situação dele lá, ó. Ativado, ó, rodando. Tá? Ou seja, já está distribuindo IP. Vamos agora testar. Ver se está ok. Eu vou aqui no meu Hyper-V. Deixa eu ter uma máquina aqui. Essa máquina aqui, ó, ela tá na minha placa de rede aqui, ó, de simulação. Ou seja, ela tá na mesma rede do meu Linux, daquela segunda placa de simulação. Eu vou ligar ele aqui. Vamos testar para ver se ele já está recebendo o IP. Vai dar certinho na hora. Pronto. Conectou. É o Windows Server 2025, né? A gente vai ver ele daqui a mais ou menos alguns dias aí. Servidor local aqui. Aí tem gente que diz assim, professor, nunca mais quero voltar para a tela. Não levanta mais bandeira. Você levanta a bandeira que o cliente paga. Vou clicar aqui, ó, com a Ethernet. Vou pegar minha placa de rede aqui, ó. Eu vou desativar ela e vou ativar. Vou ver o status, detalhes. E olha lá, ele já está pegando o 100 aqui, tá vendo? Então, a gente já consegue identificar, né, que já tem uma máquina ali funcionando, né? Já está ativada, já recebeu um IP, né? Espera, você querer. Aqui, ó, já recebeu o IP no nosso servidor, tá? Ou seja, o nosso DHCP ele já está distribuindo, tá?
Então, o que a gente pode ainda dar, ver isso aqui, tá? A gente pode, de repente, testar, né, para ver se como ele chegou nessa situação, tá? Então, olha lá. Deixa eu só fechar aqui, ó. Só lembrando, tá? Isso aqui tá automático, tá? Lá na Microsoft, aqui, ó, obter o endereço automático. Eu não coloquei nenhum IP, tá? A prova dos nomes, eu estou enganando vocês que eu coloquei o IP, tá aqui, ó, tá automático. E eu quero saber se realmente ele distribuiu, tá? Eu vou fechar aqui, que eu não preciso mais, mas vou deixar ligado. E aqui no meu servidor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou... Lembra daquele arquivo que a gente criou, o CSV? Então eu vou dar uma olhada nele, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um cat, só para visualizar. Vou entrar naquele caminho lá, que é o varnip barra kia release.csv. Se eu tô lembrado aqui, CSV, não tô lembrado. Deixa eu aproveitar, deixa eu entrar primeiro na pasta. Não, ls aqui, tá ali. Deu uma ls para ver, né? Vou dar um cat de novo, kia release 4 CSV, tá? Vou dar um enter. E aqui ele vai me trazer a informação, olha. Deixa eu só diminuir o que está muito zoom. Ó, eu distribuí aqui o IP100, era o I100 que ele mandou para lá, o MAC da placa lá do cliente, tá? E aí ele mandou aqui, ó, o nome da placa aqui, o nome do PC lá, olha. É o Win R1 PC que eu tinha colocado, tá vendo? Então isso aqui, ó, foi o IP que ele distribuiu para o cliente, né? Para esse nosso cliente aqui, ó. Aqui, ó, Win R1 PS, tá vendo? PB down. Ele já está controlando. Esse Linux está enviando um IP para aquela máquina, tá? Cara, eu sei que foi muita coisa. Eu vou mandar aqui para vocês primeiro, para mim não me perder. E eu colocar também lá no sala de aula, para não perder. Lembrando, tá, pessoal? Esse script, ele é um script bem simples, né? Se eu for dar uma olhada aí, tá? Se der um cd barra e voltar lá para o etc. Kia, né? E eu vou dar um nano, pegar nosso arquivo de backup que eu fiz lá, que é o arquivo original, lembra? Aqui, ó, tem muito mais coisa, tá? Então, por exemplo, a gente mexeu a interface, naquela, ó, interface. Só que aqui, como eu disse para vocês, ó, cada item, ele escreveu ainda comentários, ó. Se vocês quiserem comentar direto aqui, dá para fazer, tá? Não tem problema. Mas eu acho aqui que tá muito... Eu acho sujo, assim, por quantidade de linhas. Aí tem mais linha aqui, ó, que do DHCP, tá vendo? Se for cada linha ele vai mostrando. Ó. Tem o Ctrl Socket, ele explica o que é. Ó, o arquivo de memória que a gente fez também, ó. Tá aqui, ó, tudinho, tá vendo? Ó. Aí ele tem exemplos de reserva, a gente não falou de reserva, que é para fechar por MAC, né? Ó, o tempo, se quiser botar mais detalhes ainda, ó. Tudo isso aqui são configurações que podem ser implementadas no arquivo original. A gente fez um bem básico, tá? Domínio, cara. Aqui é o mundo, cara. É o mundo. E aí eu separei um base para vocês, que aí depois a gente pode até avançar colocando mais coisas. Tá? Mas eu vou dar uma olhada na questão web até para facilitar. Então agora eu tenho o arquivo original e eu tenho o arquivo funcional, né? Que é aquele que eu criei novo, que é esse aqui, que eu mandei para vocês aí no grupo. E eu vou anexar ele. E isso é básico. Pior que isso é verdade, cara. É só o básico. Eu estou pegando o básico de cada serviço, tá? Para vocês. Isso aí a gente teria que fazer um curso de administração de rede Linux aí separar só para Linux, aí, forçar isso aí. Eu estou até montando um curso aí só para isso. Que aí você só Linux. Só Linux. Desde de serviços básicos, aí eu vou avançar em cada dentro do serviço.
containerização, dockerização, virtualização, DHCP, DNS. Eu vou mostrar um pouquinho básico de cada um para vocês. Não, quando os cursos sempre abrem, eu sempre mando primeiro com os grupos dos meus alunos. É esse que eu estou acertando, o de inteligência artificial, que eu estou desenvolvendo também para colocar para a indústria. Já pedi também para um outro professor nosso que está aqui, que vai fazer o de mobile, desenvolvimento de mobile em aplicativos. O Eudes está desenvolvendo, a gente está desenvolvendo uma carreira de Linux também, e a gente está vendo aí a possibilidade de fechar parcerias com para trazer as certificações Linux para dentro do Senai. Porque a gente tem as certificações Microsoft e as certificações Cisco, né? E aí falta trazer as certificações Linux. Beleza? Eu vou. Agora meter ficha, é isso mesmo, é estudar. Só para vocês terem uma ideia, só fechar a gravação aqui para não botar esses dados na gravação.